Levantai-vos, levantai-vos, bendizei ao Senhor vosso Deus, de eternidade em eternidade em eternidade. Bendito seja o nome da tua glória. Bendito seja o nome da tua glória, que ultrapassa todo bem dizer. Bendito seja o nome da tua glória, passa todo louvor. Bendito seja o nome da tua glória, que ultrapassa todo bem dizer. Bendito seja o nome da tua glória. Hoje nós aprovamos a recepção de 18 irmãos que pedem para se tornar membros da igreja. É uma alegria para nós receber. Não é toda igreja que tem o privilégio e a bênção de Deus de receber uma quantidade expressiva como essa. 18 irmãos é quase uma pequena congregação. E a nossa igreja tem sido abençoada com irmãos que ingressam e desejam participar da membresia da nossa igreja. E o que muito nos alegrou junto com os oficiais, e cada irmão teve a oportunidade de compartilhar da sua experiência de conversão, até para que os oficiais tomassem conhecimento, e da chegada na nossa igreja. E 3 situações foram o que mais os irmãos destacaram, e que mereceu comentários na nossa reunião de oficiais. E eu compartilho isso para a alegria dos irmãos. Primeiro, falaram acerca da seriedade da igreja. E, de fato, hoje em dia, você congregar numa igreja séria, o que deveria ser o normal, o padrão. Eu lembro, quando eu era garoto, nos folhetos evangelísticos vinha escrito a seguinte mensagem: procure a igreja evangélica mais próxima de sua casa. Hoje em dia, é mais complicado você dar esse conselho, né? Porque tanta proposta que fere a Escritura, e que fica difícil você recomendar isso. E ouvir, né, que os irmãos encontraram um ministério sério, isso traz alegria para o nosso coração. A ministração da palavra, o acolhimento dos irmãos que se sentiram acolhidos. E detalhe, e os membros mais antigos aqui da igreja me passaram, assim que eu cheguei, que sempre ouviram diferente, né, que a igreja não tinha esse perfil de ser uma igreja... era tida como igreja da elite, digamos assim, né? E que os irmãos sempre se incomodaram muito com isso. E ouvi diferente, que os irmãos, não é essa a percepção deles, eles se sentem acolhidos. Isso traz também alegria para o nosso coração, alegria aqui para a nossa igreja. E como nós falamos, queremos que esses irmãos se sintam de fato inseridos e que sejam instrumentos de bênção para a nossa vida e que a nossa igreja seja também instrumento de bênção para a vida deles. Em outubro, primeiro domingo de outubro, nos 74 anos da igreja, num belíssimo culto de gratidão a Deus, nós estaremos no culto à noite recebendo esses irmãos. Os que pediram batismos serão batizados, obviamente, e aqueles que pediram a transferência serão oficialmente recebidos. Hoje pela manhã foi aprovado e no primeiro domingo, portanto, a gente vai estar recebendo. E queria, inclusive, que vocês começassem a orar por isso, orar pela programação de outubro, esse ano 74 anos e também 500 anos da Reforma Protestante. Mais à frente nós passaremos toda a programação do mês de outubro para que os irmãos estejam orando e convidando principalmente aquele que não é crente. Nós nos alegramos muito com a visita de irmãos de outras igrejas, mas principalmente o que nós queremos é que veja a igreja repleta no aniversário de pessoas que não conhecem ainda Jesus e que precisam passar pela experiência da conversão.
Vamos orar pela Joelma, orar pela a Carol Castelletti e depois vamos meditar no texto de Gênesis, capítulo de número 26. Convido você a orar junto comigo. Pai, obrigado. Obrigado porque é bom fazer parte da tua igreja, é bom fazermos parte do teu rebanho, é bom demais ter o Espírito Santo habitando na nossa vida, termos experimentado a regeneração, sermos uma nova criatura, e tudo isso é graça do Senhor. Obrigado por essa igreja que há 74 anos tem anunciado o Evangelho. Obrigado pela vida dos ministros da tua palavra que passaram por essa igreja no decorrer de 7 décadas. Os diáconos, os presbíteros, os irmãos que atuaram nos mais diversos ministérios e que foram usados pelo Senhor para edificar esse lugar. Obrigado, Pai, isso é dádiva, isso é um presente do Senhor. Obrigado pelos irmãos que foram aprovados na Assembleia, que se sintam bem, se sintam, Deus, abençoados em nosso meio, que cresçam na graça e no conhecimento do Senhor aqui, que cada vez que entrarem por essas portas, que se sintam, Deus, abençoados, visitados pelo Teu Espírito, e que quanto mais pessoas nós queremos, ó Pai, que conheçam a Ti e que abram o coração para o Senhor. Obrigado. Nesse momento nós entregamos a vida da Carol Castelletti nas Tuas mãos. Oramos pela nossa irmã, não sabemos ainda a causa desse mal que a atingiu nos últimos dias, mas sabemos, ó Pai, que a situação está sob o controle, está debaixo da regência do Senhor. Tu és o Deus da cura, o Deus de toda a provisão, e certamente ela está sendo cuidada, e tão logo teremos a notícia, Pai, da Carol de volta para sua casa e as suas atividades normais. Toma ela, tranquiliza os seus pais, em nome de Jesus. E suplicamos nesse momento para que a Tua palavra nos alcance. Carecemos dela, Senhor, ela nos alimenta, ela é o martelo que esmiuça a penha, é ela que transforma o caráter do homem. Fala conosco, usa a minha voz para que a Tua voz, na verdade, seja ouvida nessa noite com poder, com graça, com luz, com fogo, com poder e com transformação em nome de Jesus. Amém e amém. Querido, Gênesis 26, sobrevindo fome à terra, além daquela primeira vida nos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser. Habita nela e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e lhe darei todas estas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu a minha palavra, guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Isaque, pois, ficou em Gerar. Pula, querido, para o versículo de número 12, aí mesmo nesse capítulo, para que a gente possa fechar a leitura, a porção separada para essa noite. No verso 12 em diante, semeou Isaque naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo, possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja, e por isso lhe entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado no dia de Abraão, enchendo-os de terra. Disse Abimeleque a Isaque: aparta-te de nós, porque já és muito poderoso, muito mais poderoso do que nós. Deus abençoe a leitura e também a meditação da sua palavra. Todos nós, sem exceção, somos tentados por diversas circunstâncias a optarmos em facilitar a nossa vida quando alguma situação extrema se apresenta diante de nós. Você pode ser um homem de Deus. Eu conheço grandes homens de Deus, membros da igreja, homens de Deus, mulheres de Deus, de outras igrejas, homens de Deus, ministros, gente simples, homens de Deus,
de elevada envergadura, aquela pessoa que você olha e você gosta de se aproximar, gosta de ouvir, porque é um referencial na tua vida. Todos nós temos pessoas assim. Mesmo estes homens, como Isaac, que era um homem de Deus, filho da promessa, afinal de contas, o Senhor disse para Abraão, o seu pai, em Isaac será chamada a tua descendência. Isaac cresce debaixo dessa consciência de uma aliança que Deus fez com Abraão. Ele tem consciência que ele, como filho de Abraão, ele faz parte daquele trio Abraão, Isaac e Jacó, que serão os patriarcas da nação de Israel, os formadores daquela nação. Ele tem essa consciência e ele sabe que é um homem de Deus, dos compromissos que ele tem com Deus, assumidos por herança e assumidos por experiência que ele teve com Deus. Mas no momento em que uma terrível fome, uma estiagem, naquela época, enfrentar esse período era pior do que o desemprego. Era pior porque a economia era uma economia agrária, dependia da terra. E depender da terra não é apenas afetar a colheita, afetar os pomares. Significava também afetar o rebanho caprino, o rebanho bovino. Os animais padeciam fome por causa da grande fome que assolavam a terra. Mudava completamente a estrutura de vida das pessoas. Êxodo rural era promovido, as pessoas eram nômades por causa da situação de extrema fome. Na Idade Média, há 500 anos, na Polônia, Europa, Idade Média, nós temos registros de canibalismo praticado por pessoas civilizadas, que por causa do inverno rigoroso da Polônia, que dizimou os rebanhos, que dizimou os pomares, que dizimou a colheita, principalmente a colheita de cereal, é prática canibalista. Imaginemos então que era enfrentar fome há 4, 5, 6 mil anos. Se na Idade Média um ato vil, como um ato de canibalismo foi praticado, imaginemos então que era enfrentar uma terrível fome naquela época. Praticamente toda a família estaria condenada, a descendência toda condenada. E, por mais de uma vez, a terra enfrenta isso. O contexto, por exemplo, do soerguimento de José à frente do Egito acontece no contexto de uma grande fome. Aquele sonho que ele tem, que ele revela, as 7 vacas magras que devoram as 7 vacas gordas, as 7 espigas magras que devoram as 7 espigas gordas, revelavam para Faraó uma terrível fome que viria, que abateria a maior potência econômica política da época, que era o Egito. O mundo era um mundo despreparado para enfrentar esses momentos. E estamos diante de um deles, agora com Isaac. E Isaac era um homem de Deus, era um homem de oração, já tinha tido a experiência, aquela experiência estranhíssima que ele teve lá no monte, em que quase ele é sacrificado. Abraão recebe aquela ordem esquisita. Hoje, com a Bíblia fechada, todos nós relativizamos e suavizamos aquela passagem, como se o ato de Abraão fosse um ato simples para quem tem fé. E na verdade não foi. Todos nós, ou a maioria de nós, enfrentaria imensos conflitos na subida daquele monte, ao receber de Deus a incumbência de sacrificar o filho. Qual é a voz que fala comigo? Que voz é essa que ordena que eu mate o meu próprio filho? E uma vez que o meu filho é o cumprimento de uma promessa de que em meu nome, em minha descendência, uma grande constelação irá aparecer, que a minha descendência será imensa como a constelação das estrelas, como incontável como a areia do mar. Se eu sacrificar o meu filho, essa promessa vai estar comprometida. E Abraão, ele crendo que, ainda que ele executasse o seu filho, Deus era poderoso para ressuscitá-lo. Hebreus capítulo 11 mostra isso para nós. E aqui está o alvo daquela experiência. Aquela experiência não foi só para Abraão,
foi uma experiência também para Isaac. Há, inclusive, intérpretes, e eu não concordo com o que eles colocam, mas é importante para a gente informar. Eles dizem o seguinte: olhe para Abraão, veja o tamanho que Abraão tem no Antigo Testamento. Olhe para Jacó, como Jacó se destaca. Olha para Isaac. Isaac é uma figura apagada. Dos 3 patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, Isaac, é o menos expressivo. Talvez, esses intérpretes dizem, talvez aquela experiência no monte tenha fragilizado psicologicamente Isaac, ao ver o seu pai intencionando matá-lo. Não sei. Embora há essa leitura, não sabemos se podemos prosseguir com ela. O fato é que Isaac é um homem de Deus. Isaac teve as suas experiências com Deus, além de ouvir o seu pai e ouvir a sua mãe lhe falar das promessas de Deus que passava também por ele. Afinal de contas, Deus não é apenas o Deus de Abraão e o Deus de Jacó. Ele é também o Deus de Isaac. Ele vai se revelar para Jacó dessa maneira: eu sou o Deus de Abraão, o teu pai, o Deus de Isaac. Jacó se converte ouvindo que Deus era o Deus do seu avô e o Deus do seu pai. Seu pai, portanto, era um homem de Deus, a ponto de Deus sentir-se à vontade em se revelar como tal para Jacó. Mas mesmo homens de Deus, mesmo patriarcas da fé, mesmo aqueles que têm o seu nascimento prometido, é o caso de Isaac, Deus visita Sara e diz: olha, você será mãe. O seu ventre está amortecido, você já é avançada em dias, você e seu marido, mas eu vou dar um garoto a vocês. Ele tem o seu nascimento profetizado, prometido. Veja quanta coisa de Deus, a herança espiritual que repousa sobre os ombros de Isaac. É um homem de Deus. Mas homens de Deus vacilam. Homens de Deus têm medo. Homens de Deus têm os seus receios, têm as suas angústias, têm também as suas interrogações, têm as suas crises de fé. Eu gosto demais de João Batista. Quando João Batista, preso, ele manda chamar os seus discípulos e ele pede um favor aos seus discípulos. Ele diz o seguinte: olha, vá até ele, até o Messias, primo dele, Jesus, e faz uma pergunta para ele: és tu mesmo aquele em que nós estávamos aguardando, ou teremos que esperar por outro? Por que ele faz essa pergunta? Porque João Batista, o último dos profetas clássicos, o único dos profetas que viu Jesus. Todos os profetas antes de João profetizaram, anunciaram a vinda do Messias. João não. Ele anuncia e ele vê. O reino de Deus se manifesta nos dias de João Batista. Então ele que esperava uma verdadeira hecatombe naquela região, ele que esperava uma reviravolta política, uma libertação completa, se vê preso. E preso porque fez o certo, porque denunciou o pecado do rei, o pecado de Herodes. E ele não entende o que ele ouviu, o que ele leu das profecias de Isaías, da profecia de Jeremias, o que ele sabia, o que ele como profeta recebera de Deus, aparentemente não tinha relação com aquela prisão. João Batista tem uma crise ali, pergunta se é ele mesmo. Qual é a resposta de Jesus? Aí vem Jesus maravilhoso que é, porque Jesus poderia dizer assim: olha, manda a resposta para João da seguinte maneira: deixa de ser incrédulo, rapaz. Você não sabe que eu estava por vir? Nós somos primos, você sabe, o Espírito Santo testificou no ventre da tua mãe. Quando do meu nascimento, quando as nossas mães se encontraram grávidas. Você não sabe quem sou eu? Que eu sou o Messias? Jesus não faz isso. Jesus dá uma resposta firme, porém carinhosa, carregada de amor, carregada de compreensão. Olha, avisem a João, os cegos veem, os surdos ouvem, os coxos andam, e aos humildes, aos simples, aos pobres, é anunciado o evangelho do reino de Deus. Jesus considera aquele lapso que João Batista estava enfrentando preso. Elias, diante de Acabe e Jezabel. Asaf, regente do coro.
Um dos salmos mais bonitos é o Salmo 73, o salmo escrito por Asaf, escrito quando ele faz a seguinte equação: os ímpios prosperam mais do que os justos, e isso é injusto aos meus olhos. Ele enfrenta uma crise de fé. Quantos pastores não enfrentam crises de fé? Quantos irmãos, líderes de círculos de oração, aqueles irmãos, o meu saudoso sogro era pastor da Assembleia de Deus, e na Assembleia de Deus tinha aquelas senhoras de coquinho na cabeça, dos círculos de oração, e que, meu irmão, não tentasse entrar naqueles círculos de oração com a vida torta, não, você era envergonhado. Eram mulheres de Deus, eu fui muitas vezes. Mulheres de Deus, mulheres de 30, 40, 50 anos, de joelhos dobrados. Mulheres que têm calos no joelho, como o meu sogro tinha calos no joelho. Homem de oração, de orar muitas horas de joelho. Coisa que eu não faço tanto tempo assim. Crises de fé. Porto Filho, por exemplo, quando teve a notícia da morte, do assassinato de Norma, a sua filha, morta pelo próprio marido. Quem conhece o contexto do Porto Filho, todos nós falamos daquele momento em que ele vai ao encontro dos pais e ora com os pais do assassino. Mas poucos falam do momento em que Porto Filho se tranca no seu escritório à noite, na mesma fatídica noite. E lá, ele pensando, tentando entender o porquê daquilo, um homem dedicado. Eu não conheci Porto Filho, li a sua biografia e conheço suas histórias, mas não o conheci pessoalmente. Mas depois do Dr. Cali, a referência maior. Ele e o reverendo Souza, os dois maiores ministros congregacionais de todos os tempos. Se você pegar os seus salmos e hinos e colocar lá, hino 424, Além das Sombras, essa canção foi escrita na madrugada, na noite escura da alma do reverendo Porto Filho. Homens de fé têm crises. Presbíteros têm crises. Ministros de louvor têm crises. Chegou a crise de Isaac. Herdeiro da promessa, por ele passaria a bênção destinada a Abraão. A nação de Israel passaria por ele, a formação. Seria o pai de Jacó, Jacó pai de 12, e daqueles 12, as 12 tribos de Israel seriam formadas. E eis que esse homem, no meio daquela estiagem, o que ele faz? Diz o texto que ele é tentado a deixar a sua região e ir para o Egito, para buscar socorro, para buscar refúgio, para buscar cobertura. Diz o texto, então, Deus chega para ele e diz assim: apareceu-lhe o Senhor e disse: não desça ao Egito. Fica na terra que eu te disser. Eu fico imaginando essa ordem, mas Senhor, ficar aqui é assinar o meu atestado de morte. A terra está passando por uma grande fome. Permanecer onde estou é morrer. É isso mesmo? É isso mesmo. O que Deus está querendo ensinar para Isaac, e o Espírito Santo também, é que nós não devemos, queridos, buscar soluções nenhuma, fora da vontade de Deus. Somos tentados a buscar soluções fora do plano de Deus. A situação aperta, uma crise chega, assola a nossa vida, nos amedronta, e a nossa tentação, mesmo sendo homens de Deus, mesmo sendo mulheres de Deus, e ninguém que se levante para questionar a nossa fé e a nossa fidelidade a Deus. Somos homens de Deus, mas mesmo como homens de Deus, surge aquele momento em que parece que eu tenho que encontrar o meu jeito. Eu sei que eu tenho que esperar a vontade de Deus, eu sei que tenho que esperar Deus se manifestar, a voz de Deus não está audível ainda, não consegui identificar, mas eu acho que eu conheço um jeito de resolver. A lógica de Isaac parece ser uma lógica razoável. Egito tem recurso, para que ficar aqui?
Não seria tentar a Deus permanecer no lugar onde a própria existência estava ameaçada? Não seria mais natural, mais razoável encontrar abrigo numa terra próspera, no vizinho? Só que Deus não olhou daquela maneira. Deus olha para Isaac, vê a intenção do coração de Isaac e diz: olha, não saia daí. A vitória que eu vou te conceder, essa vitória será aí nessa terra, aí nesse lugar. Não quero que você mude, porque não é plano meu que você mude. As conquistas e a reviravolta dessa história, dessa situação, será aí no lugar que eu te coloquei. Lição para nós, pastores. Porque quando a situação de uma igreja aperta, a nossa tendência é olhar a igreja vizinha. A gente começa a considerar convites que batem a nossa porta. A gente olha assim e vê que o negócio não está muito bom no ministério e que não estou muito satisfeito, e ali parece que está mais fértil, a igreja ali é melhor frequentada, e o povo ali perturba menos, e a situação ali é mais tranquila, e vamos para lá sem que ouçamos o que Deus tem para dizer para nós. Isso vale para o emprego. A situação aperta ali e a gente começa a achar que por causa daquele aperto momentâneo, está na hora de ir embora. E aí a gente acha que aquilo é um sintoma, um sinal de que Deus não nos quer mais ali. Na verdade, pode não ser isso. Pode ser tão somente uma grande conveniência da nossa parte, ou até uma grande covardia da nossa parte. O palco da vitória de Isaac era naquela terra. Ali era o lugar que Deus o colocou. Era ali que ele teria que enfrentar aquela fome. Era ali que ele teria que derrubar gigantes existenciais, psicológicos, ministeriais, financeiros que apareceriam. Não era de buscar refúgio, não era de encontrar um atalho, não era de buscar conselhos inapropriados de gente que não anda com Deus. O que ele receberia, afinal de contas, no Egito? Porque no Antigo Testamento, o Egito não é apenas um país, não é apenas uma região geográfica. O Egito é um símbolo. O Egito é símbolo de lugar desprovido da bênção e da presença do Senhor. Sair do Egito é deixar o mundo, é deixar a não regência sob Deus, é deixar a vontade carnal, é abandonar o eu, é mortificar, é morrer para si próprio e entrar na Canaã, entrar na presença, na Terra Santa. O homem de Deus, como Isaac era, caminhar com os próprios pés para o Egito, símbolo de morte espiritual, símbolo de ausência divina. Deus nunca concordaria com aquilo. É óbvio. E tem coisas, queridos, que são óbvias. Existem situações absolutamente erradas na nossa vida e que estão ali e que a gente sabe, porque o crente tem o Espírito Santo. Nós sabemos, nenhum de nós jamais chegará diante de Deus e dizer assim: Senhor, ingressei naquele caminho, fui naquela direção, e como o Senhor não falou nada, o Espírito Santo não incomodou, eu pensei que o Senhor estivesse comigo. Nenhum de nós jamais terá essa desculpa, porque o Espírito Santo incomoda, ele está ali, ó. Quando Isaac começa a ir na direção, Deus diz: para, eu não mandei sair, não mandei você ir embora dessa terra. Quem te ordenou? Quem mandou você para o Egito? Quem disse para você que a tua vitória no Egito, a vitória não é lá, a tua vitória é aqui comigo? A tua vitória é debaixo da minha presença, a tua vitória é debaixo da minha mão. A tua vitória é debaixo da minha presença, da minha sombra. A minha sombra te dá guarida. O teu recurso, o teu galardão, a tua proteção não é o Egito. Não é o mundo, não é aquelas coisas que nada tem a ver com Deus. Nossa solução, queridos, para a nossa vida não virá de nenhum outro recurso. Bate inseguranças, a gente vive uma fase de muita insegurança, de muito medo, de incertezas,
de gente que qualquer roda fala da vontade que tem de sair do país. Eu já falei de como isso estava contaminando a minha filha. Porque ela há 2 anos eu estava nessa coisa, quando começou a surgir esse quadro horroroso. Mas calma aí. Deus está onde? Deus está onde, afinal? Se Deus está aqui, se Deus está onde você está, aonde você se encontra, como Deus estava ali naquela terra, mesmo enfrentando seca, então ali seria o lugar da vitória de Isaac. O lugar que Deus te plantou, o lugar que Deus te deu, o lugar que Deus te colocou, é o lugar da tua vitória, é o lugar da tua bênção em nome de Jesus. Não vá para o Egito, não busque recursos fora da vontade do Senhor, seremos derrotados. Derrotados. Temos que contar com a bênção de Deus e acreditar. E crer apesar das evidências. Crer apesar das aparências. Crer apesar das circunstâncias. Crer apesar daquilo que eu vejo. A gente olha e não tem nada. E você olha de novo, nada. E amanhã você olha, continua nada. E o que Deus ordena? Continue crendo que eu vou fazer. Até que aparece, como apareceu da história de Elias, aquele homem que via uma nuvem do tamanho da mão de um homem. E depois de 3 anos de seca, Deus abre, não as comportas. Tem gente que fala, abre as comportas do céu. Comporta controla a água. Deus abre as fontes mesmo. E cai abundante chuva, depois de 3 anos, sobre Israel. Querido, Deus vai fazer chover. Deus vai te abençoar. Deus vai dar a você a prosperidade, seja ela qual for. Talvez algo na vida espiritual, a vitória sobre um problema, um mal que te assola. O texto aqui, não é a minha ênfase aqui, o texto fala de bênçãos materiais também, não é a nossa ênfase, mas até isso entra, porque Deus nos abençoa materialmente também, passamos também privações dessa área. Todos nós passamos aqui, uns mais e outros menos. E aí somos tentados. Há crentes, e eu conheci, crentes que bateram na porta de agiotas, no ato de desespero. Eu tive um querido colega de ministério que bateu na porta de um agiota, num ato de perda de referência. Deus não quer que façamos isso. Deus não quer que procuremos o Egito porque não nos serve. O Senhor é o Deus da nossa provisão. Deus abençoa a nossa despensa. Deus abençoa o nosso ministério. Deus abençoa a nossa família. Os recursos procedem do Senhor. Ele que nos cura, é Ele quem nos visita. Por isso Ele pode, com autoridade, dizer, não ouse sair daí para tentar minorar o problema que você está enfrentando. Isaac, permaneça na posição. Permaneça aí onde você está. E eu vou te abençoar aí aonde você está. Uma coisa maravilhosa. Isaac entende. Porque há pessoas que ouvem até Deus falar, mas depois, mas será? Eu lembro de uma jovem que eu pude atender, uma jovem lá de São Paulo. E ela estava com um problema. Ela achava que ela tinha blasfemado contra o Espírito Santo. E foi uma luta com aquela menina para mostrar para ela que... Aí eu lembro que uma vez eu aconselhando, ela falou assim para mim, mas pastor, eu quero uma palavra de Deus, e não a palavra do homem. Eu falei assim, olha só. Irmã, como é que essa palavra de Deus vai vir? A palavra escrita, Deus usou a mão de um homem.
A pregação é a voz de um homem, mas por trás é a voz do Espírito. Tem gente que ouve, mas não crê. Deus chega para Isaac: Isaac, fica aí. Não vai para o Egito, permaneça aí. Mas, Senhor, você não está vendo? Estou vendo. Eu sei melhor do que você. Você quer que eu te conte o que vai acontecer? Eu sei com mais detalhe. Você quer o relatório completo do que essa fome vai fazer? Você não sabe, eu sei. Mas a despeito, eu ordeno, permaneça. E Isaac não teima, não luta, não questiona, não batalha, não insiste. Não relativiza a voz. Será que é Deus mesmo? Será que eu não estou sendo esperançoso demais? Será que eu não estou sendo alienado? Será que eu não estou sendo fanático? Não. Diz o texto, por isso eu pedi que vocês lessem também comigo o verso, a partir do verso 12, porque vai dizer, a partir do verso 12, que Isaac vai semear. Semeou Isaac naquela terra. Mas quando que Isaac semeia? Isaac semeia na época da fome, na época da seca. Queridos, ninguém normal semeia em época de seca. Se você lança semente em época de seca, o sol, a temperatura e a terra esturricada rebenta a semente. Mas ele tinha promessa. Ele tinha ouvido Deus falar para ele não sair, não tinha que procurar uma terra fértil, não tinha que procurar as terras férteis do Egito à beira do rio Nilo. Ele tinha que permanecer ali e ele entende, bem, já que é para ficar aqui, Deus me dará a vitória aqui. Então, se é aqui que eu tenho que ficar, e ficar é obedecer, não vou cruzar meu braço, vou fazer algo. O que Isaac começa? Isaac começa a semear. Querido, na nossa estiagem, semeie. No teu período de luta, ofereça a Deus louvores. No teu período de dificuldade, ore e agradeça o Deus que te salvou. No nosso período difícil no ministério, é quando mais nós temos que orar, mais temos que semear, mais temos que fazer. A tua família enfrenta um problema, é hora não de desistir dela, é hora de semear no seio da tua família. A empresa passa por uma fase difícil, não é hora de pensar em outra, é hora de você usar toda a tua criatividade e submetê-la à glória de Deus. Semeie. Não para desistir. Porque, a menos se ficar é desobediência, mas não é aqui. Ficar é obediência. Há épocas que temos que sair mesmo. Deus chegou para Ló e disse: sai. Olha, chegou para Abraão: sai. E sai sozinho, deixa a parentela. Ele desobedece e leva Ló. Deu um problema tremendo. No caso de Abraão era sai. No caso de Isaac, fica. E se mandou ficar. Vamos ficar com qualidade? Se é para permanecer, permaneçamos com qualidade, semeando. Se Deus mandou você permanecer aonde você está, permaneça bem, fazendo o que é da vontade de Deus em nome de Jesus. Mais uma vez, para nós pastores, estamos insatisfeitos com o ministério, mas Deus nos manda ficar, fiquemos, mas fiquemos bem. Ficar na igreja, malhar a igreja, melhor ir embora. Vamos orar, vamos fazer, vamos trabalhar, vamos semear, vamos interceder, evangelizemos. Façamos o trabalho de Deus e Deus vai nos dar a vitória. No teu ministério, a mesma coisa. Naquele grupo que você lidera, naquilo que Deus colocou na tua mão, está difícil. E às vezes trabalhar com jovens é difícil, trabalhar com os adolescentes é difícil, trabalhar com a escola dominical é difícil, trabalhar com coral. Mas aonde na Bíblia esses ministérios são apontados como algo fácil de exercer? Querido, ministério é algo espiritual, porque a gente relativiza. A gente acha que é formar um coral com boas vozes e nos apresentamos, e não é. A gente mexe em trincheiras espirituais.
O inimigo se levanta contra nós, porque o nosso ministério é instrumento de Deus para abençoar pessoas, libertar vidas, tirar pessoas das garras do diabo. E tudo o diabo faz para destruir o nosso ministério. E você enfrenta lutas no teu ministério, e aí é tentado a largar, não permaneça, mas permaneça semeando. Permaneça fazendo o que Deus mandou. É o que Isaac faz, ele vai semear. E eu fico imaginando ao derredor de Isaac os incrédulos. Ele semeia nessa terra seca, ele deve ser louco. Ele semeia nessa fase. Nossa, ele está abrindo a empresa nesse período de crise econômica, ele é maluco. Nossa, ela grava um CD no período em que a indústria fonográfica está em bancarrota, ela não entende nada. Nossa, ele publica um livro numa época em que as editoras estão fechando as portas, ele é um insano. Somos. Ou estamos obedecendo o que Deus nos mandou fazer? Eu lembro do SBT, dando um tapa na face dos evangélicos. Numa violenta crise que talvez o Gazinho e o Aurinho devem lembrar, 1998, crise braba com Fernando Henrique Cardoso. Só se falava em crise, igual agora, crise. Eu era representante comercial na época, fazia seminário à noite, crise. A cantinela era essa, crise. Aí veio o SBT, inaugura as suas instalações, onde até hoje está lá, que é o Parque Anhanguera, e vem o slogan: em crise se cresce. Deus usando as pedras, Deus usando a mula para estilar fé no coração de muitos crentes que na época falavam em crise mais até do que os incrédulos. Querido, semeie na tua estiagem, meu irmão. Ore, cante os teus louvores ao Senhor. Mantenha o teu coração firme nas promessas do Senhor para você. Ainda que você esteja enfrentando uma crise tremenda como essa que Isaac. Se você está na posição certa, no lugar certo, fazendo o que Deus quer, você será vitorioso em nome de Jesus. Eu serei vitorioso em nome de Jesus. Basta eu ouvir e não inventar. É só não inventar. É só ouvir. Isso, Senhor. Embora sabemos que às vezes não é fácil obedecer. É bom obedecer. A minha filha estava perguntando assim, pai, perguntou ontem, quando Deus, se eu quiser fazer algo na minha vida, Deus vai concordar com aquilo que eu vou querer fazer? Eu falei, filha, sim e não. Às vezes um jovem quer ser médico. E a vontade de Deus é que ele seja médico, ele vai ser. Quando isso acontece, é a glória. Como acontecia naquele programa antigo, onde a gente vai para a galera. Quando há uma concordância. Agora, quando não é. Você quer ser diplomata. E Deus quer você no ministério pastoral, para ganhar, sabe? E detalhe, pastor congregacional por cima. Meu amigo, você pode até ganhar dignamente, mas você vai ser pobre até morrer. Pobre até morrer. Se eu morrer, os oficiais procurem minha mulher e ofereçam o sepultamento aqui no Vanderlei. Não tem grana para poder... Não tem mesmo. Né? Quando há essa... Deus, você quer Ilana, né? Juíza, e Deus quer, amém. Mas quer ser juíza, e Deus não. Eu te quero lá em Mossoró, abrindo congregações, falando do meu reino. Ou então você quer ser jornalista, mas eu quero que você seja advogada. Você vai ser bênção no direito. Quando há essa colisão, a coisa complica.
e até a gente aceitar, né, Isaac ouve de Deus, fica. Agora fica bem. Não fica, nossa, pô, Deus, eu quero ir para o Egito tem recurso, o Egito tem condições e eu estou aqui nessa terra, essa terra miserável, não tem seca e fome, e pô, não entendo Deus também, Deus tem cada ideia, por que não deixa eu ir? Não adianta nada. Ia morrer. Fica, mas fica de cabeça erguida, meu irmão. Fica semeando. Obedeça com alegria. Faça o que Deus quer que você faça, mesmo no período mais difícil. E a glória do Senhor vai se manifestar sobre você em nome de Jesus. Terceiro e último lugar para a gente poder encerrar. Nós temos que, como eu coloquei, evitar de buscar soluções fora da vontade de Deus. Devemos semear nas horas de escassez. Mas a hora também de sairmos e mudarmos. O desfecho da história de Isaac, depois ele muda. Ele diz o texto, olha o que acontece, olha como Deus é maravilhoso. Olha o que acontece com Isaac. Semeou Isaac naquela terra, no mesmo ano. No ano da seca, no ano da pobreza, no ano da dureza, no ano da dificuldade. Recolheu 100 por 1, de cada grão, de cada um recolhe 100. E ele prosperou, ficou riquíssimo, possuía ovelhas, bois, gado numeroso, um grande número de servos. Possui ovelhas, de maneira que os filisteus, os conhecedores da terra, os donos da terra, tiveram inveja de Isaac. Por isso foram lá e entulharam os poços de água potável de Isaac. Aí chega Abimeleque e diz, aparta-te de nós, porque tu és muito mais poderoso do que nós. Verso 17 para fechar. Então Isaac saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde habitou. Teve a hora certa de Isaac sair. E saiu próspero. Saiu vitorioso. Saiu como Pelé, saiu por cima, parou na hora certa. Não saiu prostrado, não saiu derrotado, não saiu na desobediência, saiu debaixo da bênção. Há essa hora. Há a hora sim, há momento sim que a gente percebe, não, olha, Deus está falando algo, há uma direção nova do Senhor na minha vida. Há um lugar novo, sim. Há uma porta que eu vejo que está se abrindo. Há um deslocamento divino, há um processo de transformação em curso. A graça de Deus entrou em operação na minha vida e Ele sim vai mudar circunstâncias, lugares e pessoas da minha vida. Mas espere Deus fazer isto. Porque quando Deus faz direito. Deus faz correto. Se Isaac saísse antes, sairia de um lugar de fome, derrota, morte, prostração e morte, e iria debaixo da desobediência para o Egito e iria se rebentar completamente. Ele fica, semeia, prospera enquanto todo mundo está empobrecido. Prospera na terra dos filisteus. Até a hora que Deus, olha, não, agora chegou o momento. Prospera tanto que a presença de Isaac naquela terra virou um incômodo. E um incômodo não só por causa dos bens que ele adquiriu. Um incômodo porque parece que havia uma competência. E nós sabemos que não tinha competência, embora fosse. Era Deus.
Mas aquela prosperidade era humilhante para os filisteus, porque eles não prosperavam. Aquilo era incômodo. Eles, olha, é melhor você ir embora. A sua competência nos agride. Essa bênção que está sobre você nos faz mal. E ele vai. Querido, espere a tua hora. Espere Deus abrir a porta. Meu amigo, meu querido pastor, reverendo Paulo Leite, diz que o homem de Deus não força a porta. Homens de Deus não forçam portas. Mulheres de Deus também não. Homens e mulheres de Deus espera a mão de Deus ir lá naquela fechadura e abrir a porta para que nós passemos. Espere Deus fazer isso. Espere Deus providenciar para você essas coisas novas que você tem esperado da parte do Senhor. Há muita gente carente nesse mundo que fica se lançando, se não fisicamente, mas em apostas afetivas, psicológicas, porque deseja encontrar alguém e sofre, se frustra por causa disso. Meu querido, minha querida, espera Deus te entregar alguém. Espera Deus abrir essa porta para você. Espera Deus te apresentar uma família que será a tua família, a família que você vai fazer parte. Espera Deus entregar esta bênção nas tuas mãos. Enquanto Ele não der, semeie, ore, obedeça, interceda, glorifique, trabalhe para Ele, semeie, faz a tua parte. Deus não se esquecerá de você, Ele nunca se esquece de nós. Por que vai se esquecer de você? Deus é bondoso com todos, por que não vai ser bondoso também com você? Ele está atento ao teu clamor, Ele te conhece. Ele vai conceder a você aquilo que você quer, aquilo que o teu coração anseia. Isaac sentiu vontade de sair dali. Ali não era um lugar bom. Só que Deus diz, fica. Ele ficou. Ficou com qualidade, ficou bem. Ficou fazendo. E chegou a hora de sair. E veja de que maneira ele sai. Sai erguido, sai vitorioso, sai dali para a glória do nome do Senhor. Essa é a tua história. Essa é a bênção que Deus tem para você. Que no nome do Senhor Jesus, que a gente se encontre aqui. Diga não a toda oferta, toda proposta que venha aparentemente facilitar a tua vida. Diga não. Propostas que não vêm de Deus não são neutras. Se não vem de Deus, vem do maligno. E o que é do maligno não nos interessa, não serve para nós. Fica na posição que Deus mandou você ficar. Até Ele mandar você sair e mudar para o lugar, para a situação que Ele deseja colocar você. E aí você vai dizer assim, pastor, aquilo ali não foi só para Isaac não, hein? Aquilo foi para mim também. E é de fato. Eu gosto do texto de Paulo, já falei 300 vezes e você vai ouvir 301. Tudo que outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito. No nome de Jesus. Fiquemos de pé. Vamos orar. E eu quero fazer uma oração, queridos. Uma oração daqueles que estão assim. Sabe, pastor, a vida de Isaac é minha vida. A vida de Isaac é minha vida. Queria até achar um pessoal do louvor que viesse aqui, assumir esse lugar aqui à frente. Eu vou orar, depois nós estaremos oferecendo a canção ao Senhor. E você diz assim, pastor, Isaac é minha história, Isaac é minha vida, eu estou assim.
dá vontade mesmo de largar tudo, porque está tudo complicado, está tudo difícil, eu vivo essa estiagem, eu vivo essa seca mesmo. E eu não estou fazendo o que ele fez, eu não estou semeando coisa nenhuma, não estou orando coisa nenhuma, não estou glorificando coisa nenhuma. Eu estou reclamando, murmurando, eu só não blasfemo porque eu sou um homem crente e temente a Deus, então não vou fazer, mas o resto eu faço tudo. Vamos fazer como Isaac? Vamos fazer como Isaac? Vamos semear. Vamos crer que Deus é poderoso. Queridos, Deus é poderoso. Sabe, Deus é poderoso. Deus é poderoso. Louvado seja o nome do Senhor. Poderoso. Não é qualquer poder, não. Tem todo o poder. Ele disse, exousia, todo o poder me foi dado no céu e na terra. Todo, não algum, não qualquer. Todo o poder. Todo o poder me foi dado, disse o Senhor. E enquanto que ele disse isso no contexto da grande comissão. Antes de ascender, antes de voltar para o Pai, ele disse, todo o poder foi me dado, toda a exousia. Ele distribui esse poder conosco. Ele compartilha essa autoridade conosco. Você serve a um Deus poderoso. Um Deus que controla a situação. O que é um período ruim, o que é uma fase ruim para o Senhor, não é nada. Dono do tempo, dono da vida, dono das circunstâncias, dono do teu ministério, meu irmão. É o dono da tua vida. A terra que você pisa foi dada pelo Senhor. O teu trabalho foi porta aberta pelo Senhor. Ninguém te tira de lá. Ninguém. É a mão forte do Senhor que te mantém e que te sustenta naquele lugar. Ai de quem tentar se levantar contra você. Nada somos. Mas poderoso, maior, infinitamente maior, aquele que está em nós. Protegidos estamos, protegidos somos. Como Isaac naquela terra. E ele prospera. O que era ambiente de morte para muitos, foi para Isaac lugar de vitória. Esse é o nosso Deus. É o Deus que reina aqui nesse lugar. E nós vamos orar a Ele nesse momento. E vamos entregar a tua vida. E você vai orar junto comigo. E o Senhor vai te abençoar. Pai, em nome de Jesus, nós louvamos o teu nome. Porque sabemos, ó Deus, quem é o Senhor, porque a tua palavra nos revela quem é o Senhor. Não é um Deus fraco, não é um Deus pequeno, não é um Deus menor. Tu és o Deus Todo-Poderoso, assim a tua palavra o apresenta para nós. Todo poder o Senhor tem. E a nossa vida, Pai, está escondida em Cristo com o Senhor. E a nossa vida te interessa. O Senhor se importa conosco. E por isso, Pai, nós podemos sim, mesmo num período amargo, mesmo num período tenso, debaixo do sol da provação, nós podemos semear e sermos, ó Deus, testemunhas de uma grande colheita. Porque toda circunstância, Senhor, é conhecida pelos olhos do Senhor. Toma, Pai, a causa dos meus irmãos nessa noite. Visita, Senhor, as muitas situações representadas aqui. Os empregos dos mais variados. As situações das mais distintas. Quem sofre por questões familiares, meu Pai, visita nessa noite e ampara esse irmão em nome de Jesus. Quem se preocupa, Pai, por questões econômicas, Pai, em nome de Jesus, visita e ampara e consola e instila, Senhor, esperança e fé no coração desse irmão.
Abra portas, ó Pai, para quem está esperando e está batendo em portas. E sabemos que aquela que será aberta pelo Senhor, ela será boa para nós. Por isso não queremos nos precipitar, queremos aguardar. Como Isaac aguardou, crendo no que o Senhor prometeu. Eu me coloco nas tuas mãos nessa noite, Senhor. Preciso também disso. Abençoe a igreja que eu pastoreio. Abençoa, Senhor, o meu ministério. Abençoa os irmãos que congregam aqui comigo. Abençoa os meus colegas pastores, servos do Senhor, que têm, ó Deus, desejos ministeriais, esperanças, desejo de servir o Senhor diante de um rebanho. Pai, providencia isso na tua hora, naquele lugar, que somente o Senhor sabe aonde está. Providencia. E enquanto estiverem aqui, os abençoe. E que sejam vitoriosos aqui em nome de Jesus. Abençoa o teu povo nessa noite. E aceita, Pai, esse louvor. Porque mesmo talvez enfrentando momentos difíceis, nós queremos apresentar o nosso canto de adoração ao Senhor. É a nossa forma de semear. E assim fazemos. Em nome de Jesus. Amém. E amém, Senhor. Adoremos ao Senhor, queridos.